Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos gratos, irmãos, de estarmos aqui nesta noite. Eu achei que seria bem importante. Aleluia. Esses dias eu tenho passado mal, depois dessa chikungunya, irmãos. Tem me dado um resfriado, que de manhã eu levanto, quando eu lavo o rosto, é uma espirradeira tremenda. Eu falei a alguns irmãos que eu nem ia ali no retiro, porque eu não estava bem, muito, espirrando demais, passando a mão no nariz, estraga a festa dos outros, né, irmãos? Mas graças a Deus que Deus nesta noite nos concedeu esta oportunidade. Fui ali na farmácia, comprei um xarope e parece que está sendo muito bom. Entendeu, queridos? Abre as vossas Bíblias em 2 Reis. Aleluia. Creio que os irmãos tiveram ali uma festa abençoada, um dia abençoado. É assim que se faz, irmão. Comprei no Salmo 100, né? Isso, 133, não é isso? Aleluia. Glória a Deus. Louvai e engrandecido seja o nome do Senhor. Todos os irmãos acharam? 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui, nesta noite, no culto da família. Vamos aqui falar um pouquinho do amor de Jesus, do que Deus tem feito na vida dos teus servos, qual eles têm escolhido para fazer a obra. Glória a Deus. No versículo 8, aleluia. Aliás, irmãos, perdão. No versículo 11, aleluia, capítulo 4 de 2 Reis, versículo 11, que nos diz assim: E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Na mesma, aleluia, glória a Deus. Então disse ao seu moço Geazi: chama a esta sunamita. Chamando a ela, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado como muito abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. E chamando-a, ele a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçará um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. E tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, em que estava com os segadores. E disse a seu pai: a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, hoje é o culto denominado culto da família. E quando o pastor passou para mim, falou: irmão Darcy, domingo você está trazendo a palavra. Eu gostei da resposta. Aleluia. Meu irmãos. Aleluia. Chama ela lá. Chama ela lá e conversa com ela lá. Chama lá no canto lá. Aleluia. Glória a Deus. É assim mesmo, irmãos.
assim que Deus trabalha. Então nós vimos aqui, meus queridos e amados irmãos, que o profeta Eliseu, ele estava numa missão, ele tinha um compromisso. A Bíblia nos fala, amados irmãos, que ele ia, aleluia, passava por Sunem. E a Bíblia nos fala que ele passava ali pela casa de um casal. E a Bíblia nos fala que aquele casal simpatizou com o profeta e seu servo, Geazi. E a palavra do Senhor nos fala que chegou-se um dia que a sunamita, ela olha para Eliseu e se admira. Ela ficou admirada, a ponto dela chegar ao seu esposo e fazer uma declaração. Ela disse: olha, eu vejo que esse homem que passa por nós aqui é um verdadeiro homem de Deus. Quando ele passa, nós damos o privilégio, eles tinham o privilégio de ali comer pão, de ali ele repousar, para seguir a sua viagem até o Monte Carmelo. E diz a Bíblia, meus queridos, quando foi um dia, ela disse para o seu esposo entrar em acordo de construir para ele um aconchego, fazer um quarto acima da tua casa, um lugar para que ele chegasse, ele pudesse ali ficar à vontade, ele ali pudesse ficar ali a sós, talvez meditando, conversando ali com o seu servo Geazi. E diz a Bíblia, meus queridos, que quando ele voltou para fazer a sua trajetória, diz a Bíblia que o quarto já estava pronto. Aleluia, glória a Deus. E diz que quando ele chega, ali eles apresentam para ele, leva lá. A Bíblia fala que ele subiu ali aonde que eles fizeram um quarto, colocaram uma cama, colocaram ali uma mesa, uma cadeira, para que ele ficasse ali descansando à vontade, para não ali atrapalhar o profeta, para ali aquele casal. A Bíblia fala que é uma sunamita, não relata o nome e também nem o nome do seu esposo. Aleluia. E diz a Bíblia, meus queridos, que agora Eliseu chega ali. E agora Eliseu achou tão gratificante, aleluia, que ele colocou no seu coração a retribuir algo para ela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele sentiu, aleluia, o desejo de ver se ela tinha alguma coisa, se ela tinha algum problema, que estava sendo impossível a resolver, que ele agora ia interessar, ele ia ali ajudar. E agora fala para o seu servo, vai lá e pergunta a ela, se ela tem alguma coisa para que nós podemos ajudar. Ela disse: não, eu vivo bem no meio da minha família, vivo bem, vai lá, vê se não tem uma coisa para levar para o rei, né? Ali, para o capitão do exército, vê lá. Não, diga a ele, Geazi, que eu estou bem, eu vivo bem, não me falta nada aqui, eu estou muito tranquila, mas o que eu fiz para vocês aí, isso eu fiz de coração, está aí para vocês desfrutar. Não, mas ele quer saber se você tem alguma coisa, que ele quer te ajudar. Aleluia. Ele vem, Geazi, passa para o profeta Eliseu. Ele disse: olha, ela disse que não tem nada, está tudo bem entre ela, a sua família, entre o rei, entre o capitão do exército, está tudo bem, não tem nada. Aí Geazi para um pouco e disse: mas algo eu vi lá. O que é que você viu? Ela não tem filho. Ah, aleluia. Ela não tem filho. Tudo bem, vai, chama ela e manda ela ficar à porta. Aleluia. Diz a Bíblia que Geazi foi, chamou ela. Aleluia. Mas o profeta não falou para ela, aleluia, o que ele ia prometer para ela, ele não falou. Ele só chegou e já deu a declaração.
já profetizou para ela. Falou: olha, eu quero te dizer que daqui a tal tempo, desse tempo que eu estou dizendo, tu abraçarás um filho. E quero dizer mais ainda, daqui a um ano. Oh, irmão, quando o profeta tem a direção de Deus, aleluia, glória a Deus. Deus não mente, nunca mentiu, aleluia. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele cumprirá, prometendo ele fará, aleluia. E a Bíblia nos fala que ali, irmãos, ela disse: não minta a tua serva, não faça isso para mim. Irmãos, no momento ela não creu. A gente nota aqui que ela não creu na palavra do profeta. Mas eu estou te dizendo ainda, estipulou o tempo, daqui a um ano. E a Bíblia diz que se passaram os dias, quando se completou o ano, ela ganhou o filho. Cumpriu a palavra, cumpriu a promessa de Deus e do profeta na vida daquela sunamita. Aleluia. Será que é diferente dos nossos dias hoje, irmãos? O mesmo Deus, Ele é ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Se eu fosse dizer aqui, irmãos, o que Deus tem falado há muitos anos, há um ano, há 5 anos, há 10 anos, eu creio que ainda alguém aqui espera. Mas eu quero dizer, irmãos, que muitos já receberam antes, aleluia, de chegar aquele tempo, para mostrar que Deus é Deus, o Senhor é Senhor. Ouvi aqui nesta noite que o Senhor já tem gente testemunhando nesse trabalho, dessa contribuição. Como é maravilhoso, irmãos, aleluia. E diz ali, meus queridos, que aquela criança nasce e foi crescendo, e foi desenvolvendo, aleluia. E diz a Bíblia, aqui o texto que eu li, que quando chegou um dia, o seu pai estava na cega, trabalhando, colhendo os frutos, e aquele menino junto ao lado do pai, ali também na cega. Mas diz a palavra do Senhor, que foi de repente, ele chega no pai e sente uma dor de cabeça forte, e disse: ah, pai, ah, minha cabeça, aleluia. E daí o que acontece? Aqui nós temos que fazer, entre aspas, um parâmetro aqui, irmãos, que aquele pai só olhou para o filho, chamou-se um dos seus servos e disse assim: leva a tua mãe. Leva a mãe dele. Aleluia. Parece que ele não deu assim uma importância naquele momento. Mas, irmãos, aqui dá para nós pararmos um pouquinho e entendermos que ele era o provedor da casa. Ele tinha seus funcionários que estavam na obra, que estavam trabalhando. Ele tinha alguém ali, ele sabia que ele não podia perder tempo. Aleluia. Ele tinha que ficar ali fazendo a sua atividade. Aleluia. E diz a Bíblia que o seu servo levou-se o menino para a mãe. E diz a palavra do Senhor, onde é que eu tenho lido, que essa mãe pegou essa criança e começou ali agora orar. Colocou sobre ali seu joelho e sentou sobre seus pés. E ali começou a clamar. Ali agora eu creio, irmãos, que seria uma porta, aleluia, para ver uma grande desavença naquela família. O pai, se levasse ela levantasse ali, deixasse aquela criança, isse lá no trabalho do pai, e dizer assim: o que você fez? Você não está preocupado nessa criança? Que pai você é? Você está sabendo que o menino ficou ruim, por que você não foi atrás? Mas isso não houve. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, e a tola se destrói por si mesma. E a palavra do Senhor nos disse que aquela mãe ficou ali pedindo, intercedendo. Mas o que é que veio acontecer, irmãos? A Bíblia nos fala que quando deu meio-dia, a criança veio a falecer.
E agora? E agora? Mas ela não chegou lá desesperada com o marido. Ela foi lá e disse: olha, preciso fazer uma viagem. Preciso fazer uma viagem. Me dá um dos seus moços aí. Manda depressa arriar-se uma mula, para que eu monte em cima, que eu vou ao homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que eu vou até o Monte Carmelo. E ele parou. Aleluia. Não estava assimilando o fato que estava acontecendo, estava fora de eliminação. Ele disse: mas o que é que você vai fazer lá? Se não é lua nova ainda, se não é época de você ir lá, o que você vai fazer lá? Ela disse: nada, não me pergunta, não quer dizer. Não, deixa isso, depois eu creio, depois eu te explico. E a Bíblia fala que o moço chegou, meus queridos, ali, arriou a mula e colocou em cima, e ela disse: puxa, anda, só para quando eu mandar. Aleluia. Não conversa com ninguém para a estrada, não fala nada. Vai direto, que eu quero ir ao homem de Deus. E diz a palavra do Senhor aqui mais na frente, que quando ela chegou ao Monte Carmelo, olhou de longe, Eliseu viu ela, que vinha vindo. Chamou-se Geazi e disse: eis, lá está vindo a sunamita. Vai e pergunta a ela se está tudo bem. Irmãos, aleluia. Ser servo de Deus, irmãos, ser crente, irmãos, talvez nós dizer que somos é muito fácil. É muito fácil. Agora eu quero ver nessa hora, é nesse momento, que é você e Deus. Aleluia, nesta situação. E está tudo bem, mas o filho estava morto. Estava lá em cima da cama do profeta. Ela subiu, deitou lá em cima da cama do profeta, cobriu, não avisou para o marido: não, o filho está lá morto, deixou. Aleluia, porque tem coisa, irmãos, que muitas das vezes nós temos que ter direção para nós resolver. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, que quando ela chegou, aleluia, Geazi veio de encontro: está tudo bem? Ela disse: está tudo bem. E continua andando. E quando ela chegou, ela prostrou os pés do profeta Eliseu. Aleluia. E ali agora ela começou a clamar: ah, eu te pedi algum filho. Aleluia. Enquanto Geazi agora quer tirar ela de lá. Geazi teve ciúme: não, sai. Eliseu fala: não, Geazi, ela está com tristeza e amargura na sua alma. Aleluia, porque Deus encobriu o seu propósito e não a revelou. Aleluia. Porque tem coisa, irmãos, Deus só revela no lugar certo. Aleluia, só no propósito de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E agora, glória a Deus, diz a palavra do Senhor, que Geazi, ela disse: olha, tu me prometeu, eu não te pedi, agora eu estou agora em desespero, eu não sei o que faço. Realmente cumpriu a sua palavra, porque a Bíblia diz que quando ele passava para lá, ela via que ele era o homem de Deus. Por isso que ela fez isso, o cômodo, fez o aconchego, porque conhecia que ele era o homem de Deus. Mas você, homem de Deus, o que agora veio para mim? Aleluia. Deus agora será que imputou todos os meus pecados, matando o meu filho. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que Eliseu olha. Ela ali, Eliseu sem poder sair, porque ela estava agarrada aos seus pés. Vem cá, Geazi, toma meu bordão. Vai lá, aonde que está a criança. Chega lá, entra para dentro. Quando você sair, não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Se alguém saudar, não responda. Vai lá, coloca em cima da criança. Aleluia. E diz a Bíblia, meus queridos, que ela olha para ele e começa a dizer: oh, homem de Deus, não, se tu não for comigo, eu não saio daqui. Aleluia. Você tem que ir comigo. Aleluia, você tem que ir da minha casa.
Meu filho está lá morto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ela diz assim, olha, viva o Senhor dos Exércitos e viva a sua alma. Quando ela falou aquela palavra, entrou no coração de Eliseu. Sabe o porquê? Porque Eliseu falou isso 3 vezes com Elias. Quando Elias começou a caminhar, fazer uma jornada, fazer uma missão. Primeiro em Gigal, aleluia, depois em Betel, depois sabe aonde, irmãos? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que ele começou a caminhar, e muitas das vezes Elias dizia assim, ó, tu fica aqui. Ele falou, não, viva o Senhor dos Exércitos, viva a tua alma, mas eu não te deixarei. Aí, quando Eliseu ouviu essa palavra, falou, não, agora eu vou. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu vou. E a Bíblia diz que eles saíram. E quando saíram, a Bíblia diz que Geazi passou na frente. Tem coisa, irmãos, que não é para terceiro. Aleluia. Tem coisa que é para o pastor. Aleluia. Não adianta, pastor, eu querer fazer que não vai dar certo. Não vai funcionar. Não adianta. Aleluia. E diz a Bíblia que ele foi. E quando chega lá, Geazi colocou o seu bordão sobre o menino, deitou sobre o menino e nada aconteceu. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que quando Elias chegou, aleluia, Geazi saiu para fora. A mulher ficou na sua casa, nos seus cômodos. Só subiu, aleluia, Eliseu. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Eliseu chegou, colocou o bordão, deitou em cima do menino. Aqueceu o menino, o seu corpo, e nada aconteceu. Aleluia, 2 vezes. Nada. Ele levantou. Tem algo errado aqui. Tem algo errado. Aqui não está, tem coisa errada aqui. A Bíblia diz que ele foi num canto, orou. Foi no outro canto da casa, orou. Foi no outro canto, orou. Foi no outro canto, orou ao Deus dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro quando Jesus chegou na casa de Jairo, que a menina estava morta. Primeira coisa que ele mandou sair fora. Aqueles que estavam ali, chama-se chorandela, estava ali agora consolando a família pela morte da filha. Mas Jesus ali ainda chamou Pedro e Tiago e João e entraram. Aleluia. E ali a Bíblia nos fala que Eliseu agora orou. Daqui a pouco Eliseu vem novamente e deita em cima da criança e abraçou. Aleluia. E ali falou com o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que o menino respirou. O espírito da morte saiu e entrou o espírito de vida. Aleluia, novamente. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele pegou pela mão e desceu e entregou a sua mãe. Oh, glória. Meus queridos, esse é o nosso Deus que nós servimos. Glória a Deus. Mas para que louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para que ele tivesse essa autoridade, irmãos, pagou um preço. A Bíblia nos fala que quando Elias estava lá na caverna, ele ouvia os barulhos do vento, do fogo, da tempestade, mas Elias não saiu para fora. Aleluia. E o que aconteceu, irmãos? Depois de passou tudo isso, a Bíblia diz que veio uma voz mansa e meiga, um vento suave, uma voz meiga e mansa, e diz: o que tu faz aí, Elias? Ele disse: olha, eu estou aqui porque eu fui muito zeloso a tua obra, fui muito zeloso. Derrubaram todos os seus altares, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Deus disse: não, Elias, ainda tem 7.000.
que não dobrou e nem beijou os pés de Baal. Aleluia, ainda tem. Agora tu saia daqui. Tem uma missão para você fazer, Elias. Qual é a missão que você vai fazer? Esta. Aleluia. Você desce. Aleluia. Você tem uma missão que você tem que ungir 3. Aleluia. Primeiro você vai ungir a Israel. A Israel. Aleluia. Que vai ser rei de Samaria. E você vai ungir, aleluia, Jeú para ser, glória a Deus, para ser rei de Israel. E você vai ungir a Eliseu no seu lugar como profeta. E a Bíblia nos fala que quando descendo, ele encontra Eliseu. E a Bíblia nos fala que Eliseu estava no campo, trabalhando na sua terra, usando ali as suas juntas de boi. Estava trabalhando. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se chamava a sua cidade. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali ele estava trabalhando. Quando chega Elias, ele toma a sua capa e joga sobre as costas de Eliseu. E Eliseu olha assim e fica olhando, não entendendo. Ele diz: segue-me. Quando falou segue-me, ao desejo entrou no coração de Eliseu. Ele fez um pedido para Elias: olha, Elias, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu despedir do meu pai. A Bíblia nos fala que ele foi despedir do pai. Depois, passados uns dias, ele pegou uma junta duodécima do seu trabalho. Foi lá, foi na sua cidade onde ele nasceu. Aleluia. Chama-se a cidade Abel-Meolá. É o nome da cidade onde é que ele nasceu. Diz a Bíblia que ali ele fez um banquete, matou aquela junta de boi, ali pegou a sua traia, ali assou, coziu aquela carne e fez uma festa. E depois seguiu Eliseu. Então nós vimos, amados, como é importante esta obra. Quem está, não desista, vai à frente, porque Deus tem algo para fazer livramento em vidas, como fez da vida dessa mulher. Se nós olharmos, o tempo nós não permite, mas nós vimos que ele acompanhou Eliseu, aleluia. E ali, meus queridos, qual era o propósito de Eliseu acompanhar a Elias? Qual era? Quando ele sabia dos milagres, de tudo que Deus fazia na vida de Elias. E quando ele começou a andar, todas as vezes ele falava assim: olha, viva o Senhor dos exércitos, mas a tua alma não te deixarei. E quando eles foram atravessaram o Jordão, a Bíblia nos fala que quando atravessaram o Jordão, o que aconteceu? O Jordão estava cheio, o Jordão não tinha nada, que uma canoa não tinha nada para eles atravessar. A Bíblia nos fala que Elias arrancou da sua capa, tocou o Jordão abriu e eles passaram. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes, quando a Bíblia nos diz que chegou em Jericó, a Bíblia nos fala que o segredo que Deus tinha dado a Elias estava com ele. Ele só tinha revelado só para Eliseu, não tinha revelado para ninguém. Mas os filhos dos profetas já sabiam que Elias ia ser arrebatado. Aleluia. Talvez você pense que Deus não sabe do seu problema, mas alguém já sabe, irmãos. Alguém já está contando a sua vida por aí. Sabe por quê? Porque quando Elias e Eliseu chegaram em Jericó, a Bíblia fala que os filhos dos profetas vieram e falaram assim: eu tenho uma coisa para te falar, Eliseu. Eliseu fala: hoje mesmo Deus pode tomar Elias sobre ti no arrebatamento, no carro de fogo. Ele fala assim: o que aconteceu com Eliseu? Cala, não fala isso para ninguém não, fica quieto. Aleluia. Ele achou que aquele era um segredo. Não, e foram. E a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, quando foi ao Jordão, quando regressou, agora vem os dois, dali a pouco Deus toma numa carruagem. E agora o que Eliseu pediu? Falou: olha, antes que eu ser tomado, eu quero que você pode me pedir agora. O que você quer? O que você quer? Pede alguma coisa, porque eu vou ser tomado. Deus vai me tomar diante de ti. Aleluia. Deus vai me levar para si. Ele ficou olhando: não, mas então é a hora. O que você quer? Eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre minha vida.
Eu quero é isso. Aleluia. Ele não pediu riqueza não, irmãos. Não, ele não pediu riqueza. Ele pediu a porção dobrada do Espírito de Elias sobre a vida dele. E agora, quando nós olhamos, irmãos, a palavra do Senhor nos disse que agora, quando eles voltaram, Elias foi tomado. E a capa caiu, Eliseu jogou nas costas. Eu falei, e agora? E agora? Glória a Deus, o Jordão está aí. Eu preciso de voltar. Eu preciso fazer minha missão. Aleluia. Mas quando ele chega, ele diz, oh meu Deus, onde está o Deus de Elias? Aleluia. Glória a Deus. Onde está o Deus de Elias? Aleluia. Assim como o Senhor operou na vida de Elias, opera na minha vida também. E a Bíblia diz que ele tocou, aleluia, a capa ao Jordão. A água se abriu e ele passou, aleluia, e foi fazer a missão. Muitas das vezes você encontra a porta fechada, você encontra alguém do seu lado, querendo te desanimar, mas não desanima não. Tem uma grande obra para nós realizarmos, você realizarmos na presença do Senhor. É Ele que te capacita, é Ele que te dá ânimo, é Ele que te levanta, é Ele que assina a sua vitória, é Ele que dá o decreto. Aleluia. Nós vimos ali que Geazi tentou aí fazer a obra, mas não adiantou. Aleluia. A mulher ali, ela esperou, ali confiante, que ela ia abraçar seu filho novamente, aleluia. E ali aconteceu, meus queridos. Não é diferente dos dias de hoje, quando muitas das vezes acontece algo na vida de casal, que muitas das vezes, quando chama o pastor, já está difícil de juntar o caco dos vasos, porque tem caco para todo lado, porque arruma uma confusão tão tremenda, que quando o pastor não sabe para onde começar. Mas ali nós vimos que não teve discussão entre o marido e a mulher. Ali ela tomou a sua reta, ela tomou a sua posição, e o marido ficou no seu trabalho. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós vimos, amado, que Jesus Cristo, aleluia, ele nomeou homens e profetas na sua igreja, no nosso meio, que tem, aleluia, a palavra do homem de Deus. E creio, somente você crê que Deus vai acontecer segundo a sua palavra. Aleluia. Quando nós olhamos que para isso Jesus veio, para isso Jesus compadeceu. Quando nós olhamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 29, diz assim, meus queridos, no capítulo 15, versículo 29 de Mateus, diz assim, aleluia, Jesus voltando para o mar da Galileia, aleluia, curou muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele uma multidão, trazendo consigo coxo, aleijado, cego, mudo, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. Foi o que a mulher fez, foi para os pés de Jesus, e ele as curou, de modo que o povo se maravilhou, ao ver que os mudos falavam, e os aleijados recobravam a saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam, então glorificavam a Deus de Israel. Aleluia. Jesus estava no monte, ela foi para o monte, aonde que o homem de Deus estava, no Monte Carmelo, e ali o Senhor fez a obra. Ela buscou no lugar certo, continua buscando no lugar certo, meus queridos. Aleluia. A hora já nos venceu, já nos permite, mas o que nós devemos, amado, é ficar na posição, orando. Não perde momento. Entra para dentro do seu quarto, que a Bíblia diz, fecha a porta, aleluia, e ora seu Pai em segredo, que Ele ouve o segredo e Ele te recompensará. Que Jesus nos abençoe nesta noite e nos ajuda e nos dá vitória, irmãos, para que nós possamos confiar como aquela mulher confiou no Deus de Eliseu. Nós possamos confiar, pode crer. Aleluia.
que a vitória vem. Aleluia. Vai vir novamente para o seu lar alegria, aleluia, harmonia, aleluia. E você vai glorificar Deus por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus.